Quando se fala que o Sukuna é o melhor usuário das 10 sombras, não é sobre a força dos Shikigamis, mas sim a forma de utilizar a técnica. E ele não só é o melhor usuário das 10 sombras, como também é o melhor usuário de Shikigamis já mostrado na obra. Temos a informação que usuários de Shikigamis geralmente só deixam seus Shikigamis lutarem enquanto ficam longe, o que os torna frágeis caso o inimigo se aproxime. Mas o Megumi era uma exceção a isso, já que ele lutava junto aos seus Shikigamis, os usando principalmente como uma vantagem numérica durante as lutas. Mas esse estilo de combate também tinha uma grande fraqueza, que eram as chances altíssimas de uma sombra ser destruída no meio da luta. Mas aí entra o Sukuna, que combinou os dois estilos de combate, usando apenas as melhores partes das duas estratégias, e ele ainda conseguiu cobrir as fraquezas das 10 sombras, e tudo isso apenas com criatividade e inteligência. O Sukuna usava as sombras mais fracas para atacar e depois as recolhia, assim conseguindo ter ataques versáteis com riscos baixos. O Sukuna também destruiu os Shikigamis que tinham aspectos interessantes para que suas habilidades e força fossem para o Nui, sendo eles o Cervo Circular e o Tigre Mórbido. A destruição dessas duas sombras para formar o Agito foi algo minuciosamente pensado. A Rena deu uma capacidade de regeneração absurda ao Nui, o que fazia ele ser imortal contra oponentes que não conseguiam matar com um único golpe. Afinal, até mesmo danos mortais, como um buraco na barriga, eram recuperados quase instantaneamente, e o Nui ficou gigantesco após herdar a grande serpente. E para evitar que o Nui fosse apenas um alvo gigante, o Sukuna destruiu o Tigre Mórbido, e você deve estar confuso com essa última parte, já que não temos nem mesmo a aparência do Tigre Mórbido, mas é bem mais simples do que parece. Quando uma sombra herda o poder de outra, suas características físicas também são combinadas, como o cão divino que dobrou de tamanho e seu pelo ficou branco e preto, e o Nui que depois de herdar a serpente, além do aumento de tamanho, ficou com o mesmo símbolo na testa que a serpente tinha, e após herdar outras sombras mesmo perdendo o símbolo na testa, ele ganhou uma cauda que na verdade é uma cobra. Vendo esse padrão, a única opção possível é que o tigre tivesse um corpo humanoide, e após o Nui herdar esse corpo humanoide, ele ganhou uma forma menor e mais útil em combate. Ou seja, o Sukuna apenas com inteligência criou um Shikigami que só não é mais forte que o Mahoraga. E para maximizar ainda mais o aproveitamento da técnica, o Sukuna teve a sacada genial de invocar Shikigamis em estado parcial, que nada mais é do que invocar uma sombra, porém sem estabilizar sua forma, mesmo deixando a sombra mais fraca e sem poder agir livremente. Fazer isso permite que sombras com menos resistência, como os cães divinos, não sejam destruídas após serem derrotadas, mas a melhor parte é poder usar as habilidades do Shikigami sem os expor. Foi usando a invocação em estado parcial que o Sukuna só invocava o leme do Mahoraga e assumia o processo de adaptação, e pelo que se dá a entender também é por meio da invocação parcial que o Sukuna conseguiu usar o jato de água do elefante abundante como se fosse o sangue perfurante. E em combate, as únicas sombras que o Sukuna permitia que lutassem ao seu lado eram as mais fortes, o que evitava percas desnecessárias e a preocupação de proteger os Shikigamis, e isso era útil ao ponto do Sukuna tranquilamente poder parar de lutar para analisar a situação enquanto o Agito e o Mahoraga lutavam contra o Gojo. O mais impressionante sobre tudo isso é que o Sukuna chegou nesse nível de refino da técnica das 10 sombras apenas com um mês de experiência, e as memórias do Megumi, que passou a maior parte da vida sendo uma pessoa comum sem se envolver com o mundo Jujutsu,